sexta-feira, né, gente? Com espírito de sexta-feira. Porque, como vocês sabem, hoje é o último. Só colocar aqui o celular para carregar, só um minuto, tá? Como vocês sabem, é o último dia de aula desta semana, né? Então, estamos aqui com o espírito, né? Uma sensação de que hoje é sexta. Mas, na verdade, é quinta, né? Amanhã não tem aula. Graças a Jesus. Pois é, né, gente? Uma folguinha para vocês. Amanhã vai ser o planejamento, nosso planejamento, né, dos professores. E é isto, tá? Desejo a vocês uma ótima quinta-feira, certo? Como vocês sabem, depois desta semana, gente, nós temos apenas mais uma semana de aula, né? Estão lembradas? Que Não nós vão ser duas? Ah, é verdade, porque a última vai ser revisão. Aí depois. isso. Tia, agora eu me pergunto uma coisa. Nós temos- O que a gente vai fazer? Porque, assim, diversos livros ainda não foram terminados. O que a gente vai fazer com esses livros? Deixa quieto? Eu acredito, Taimon, o de português, pelo menos o dos outros professores, eu não posso te dar uma resposta, porque eu não sei É. como está o encaminhamento, certo? Tem Mas alguns livros, por exemplo, de história, que falta muito, falta mais de 50 páginas ainda. é porque história realmente o conteúdo é um conteúdo extenso, né? O professor tem que explicar. Aí eu não sei o que acontece, tá? Mas eu sei que o de português vai dar tempo nós terminar. De português falta menos de 10 páginas. Nessa e na outra semana a gente já vai terminar. Pois é, nós só temos, na verdade, tá, a gente só tem hoje, né? E nós temos mais 5 dias de aula só, antes da prova, É, mas tá? tipo, como o português existem, mas como o português tem várias vezes na semana, dá pra gente terminar, se porventura não der pra terminarmos hoje, dá pra gente tirar, dá, por exemplo, 2 dias, e os outros 2 dias a gente usa para revisão. Vai dar tempo, tá? Porque além desse capítulo aqui que nós vamos terminar, a gente só tem um capítulo na gramática, certo? E o capítulo da gramática, como vocês sabem, é bem menor, né, que o capítulo do livro, né? A gente vê aí pela espessura do livro, que o livro é muito grosso, né? A gramática é pouquinho atividade, vai dar tempo de nós terminarmos na próxima semana. Aí nas últimas aulas, né, na quinta, na sexta, a gente vai revisando, certo? Ronald, acredito que não, tá, meu amor? Acho que não vai ter prova de artes, não. Tia, posso falar? Pode falar. A gente nem precisa se preocupar em acabar o livro, porque faltam umas 5 páginas para acabar. Vai acabar Esse mesmo, de tá? português, mas diversos outros. Dá para citar, tem ciências, tem história, tem geografia, artes também. Esses estão longe de acabar. Longe. Pois é, aí só os professores é que podem responder, tá, gente? Mas porque é diferente, né? Português a gente tem aula, muitas aulas de português por semana, são 4 aulas de português, né? Aí deu tempo nós chegarmos aqui, estamos quase concluindo. Inclusive, nós estamos lá na página 329. Eu já vou pedir para vocês que, enquanto a gente está conversando, vocês já vão abrindo o livro de vocês, na página 329. Vocês lembram, gente, que nós estamos estudando, na verdade, sobre a concordância verbal. Na última aula que nós tivemos, nós falamos, né, sobre a concordância verbal, certo? Eu pedi exemplos a vocês de frases que a gente usa no dia a dia que não tem concordância verbal, vocês citaram. E agora a gente vai continuar com a explicação bem curta, e depois tem aí uma série de atividades, certo? Que vocês vão fazer agora em classe. Mas antes a gente vai terminar de concluir aqui o conteúdo. Página 329, concordância verbal. Quem pode iniciar aí essa leitura, hein?
Posso ler, professora? Pode, os dois podem. A Clarice começa, depois o Gabriel. Vamos lá. Concordância verbal. O princípio fundamental da concordância verbal, portanto, pode ser definido da seguinte forma: o verbo pessoal deve concordar com seu sujeito. Agora analise estes exemplos. Tu e Marcelo gostais ou gostam de física. Vós, segunda pessoa do plural. Vocês, terceira pessoa do plural. A paixão pela ciência e o dom para contar a história são seus trunfos. Eles, terceira pessoa do plural. Eu e o Bernardinho jogamos na seleção carioca. Nós, primeira pessoa do plural. Eu continuo. Agora o Gabriel, tá, amor? Pediu pra ler. Gabriel? Gente, eu concordância verbal aqui. Como base nesses exemplos, podemos formar outras regras de concordância verbal. Lê essa parte? Pode ler. O verbo vai a primeira pessoa do singular e o sujeito pode ser representado pelo pronome eu. O verbo dois. A segunda pessoa do singular, do sujeito e o pode ser representado pelo pronome tu. O verbo vai a terceira pessoa do singular se sujeito ou pode ser representado pelos pronomes ela ou você. O verbo vai à primeira conjugação no plural. Se o sujeito ou pode ser representado pelo pronome pelo pronome nós. O verbo vai à segunda pessoa do plural. Se o sujeito ou pode ser representado pelos pronomes vós. O verbo vai à terceira pessoa do plural. Se o sujeito pode ser representado pelo pronome eles, elas ou vocês. Perfeito, gente. Então, o que é que a gente entende aí? Que, por exemplo, quando o verbo está na primeira pessoa do plural, ele pode ser aí representado pelo nós. Como assim? Por exemplo, eu e Marina vamos ao cinema. Eu posso trocar esse eu e Marina por qual pronome, gente? Se eu digo assim, eu e Marina vamos ao cinema. Nós vamos ao cinema. Agora, se eu digo assim, Diego e Henrique foram à praia. Eles foram à praia. Eles uma foram à coisa que eu praia. falei ressaltar aqui, que a gente viu, não foi em conteúdo passado, mas é bom lembrar que se tiverem, por exemplo, meninos e meninas citados na frase, vai se utilizar o pronome eles, mesmo tendo meninas e meninos. Exatamente. Né? A gente viu isso mesmo. Eu vi até essa semana isso também com o pessoal do 7º ano, né? Com a turma do 7º ano. Relembrou muito bem, Taimon, é isso mesmo. Se eu tenho uma sala cheia de alunos, por exemplo, mesmo que tenham meninos e meninas, eu não preciso dizer boa tarde, alunos e alunas. Se eu digo boa tarde, alunos, eu estou dando boa tarde para todos, né? Tem essa regra mesmo, que é uma concordância, nesse caso aí, é uma concordância nominal, né? Essa concordância que nós estamos estudando é a verbal, que o verbo sempre tem que concordar com o sujeito, para que haja uma concordância, certo? Porque senão a frase vai ficar aí sem concordância. Na página seguinte, gente, a página 330.
certo? Vocês estão vendo que tem aí na primeira questão da página 330 um texto, né? Para que seja preenchido com verbos. Vocês vão tentar preencher esse texto com verbos, certo? Pode ter mais de uma resposta? Pode. Porém, a gente tem que flexionar, vocês, no caso, tem que flexionar os verbos de maneira, tá certo? Que haja concordância. Eu vou dar alguns minutos para vocês tentarem completar esse texto, tá certo? Eu sei que às vezes essas questões de completar, né? Quando não tem opção para você se basear, fica um pouquinho difícil, mas vocês vão ler e pelo contexto vocês vão tentar completar o texto, tá certo? Então agora são exatamente 3h30, certo? 3h40, eu vou chamar vocês para a gente fazer essa correção, tá bom? Vocês vão tentar agora, atividade de classe, tentar preencher. Depois eu passo a segunda e assim sucessivamente. Mas, por enquanto, façam apenas a primeira questão, ok? Vou dar um tempo, vou aguardar vocês fazerem. Se vocês terminarem, antes desses 10 minutos, vocês colocam um ok aqui no grupo, tá? Ou no chat. Então, qual é a tarefa de classe? Fazer, né, responder essa primeira questão da página 230. Podem começar. 10 minutinhos. 3h40, eu chamo vocês para a gente corrigir, tá? Para eu observar que verbos vocês usaram. Prestem atenção que diz assim, tá? A questão. No texto abaixo, procure preencher as lacunas com verbos adequados. Faça as flexões necessárias. Então, vocês vão preencher com verbos, tá? Vamos lá, podem começar, gente. Se terminarem antes, vão me dando aí um ok. Ótimo, Taimon. Vamos só esperar os colegas, tá certo? Concluírem também. Aí vocês vão me dando aí um ok, tá, gente? Não entendi o que é pra fazer, não. É para Você tem que preencher com verbos. preencher essas lacunas da página. Tem um texto, né, na questão 1. Aí você vai preencher com verbos. Por exemplo, tem assim: quando os primeiros mangás e animes. Como é que a gente pode colocar? Vou dar uma dica, tá? Pode ser quando surgiram os primeiros mangás e animes, ou quando nasceram os primeiros mangás e animes, certo? Aí vocês vão completando isso aí. O termo mangá em 1814. Que verbo dá certo aí para completar? Certo? Aí você vai e completa com um verbo.
Ok, Clara, vamos aguardar os colegas, tá? Uhum. Bem interessante, né, Monique? Para quem gosta de animes e mangás. Ok, Ronald, vamos só aguardar, tá? Os outros. Tia, a primeira vez que eu vi só o título do texto, eu achava que estava escrito mangas e animais. É mangás, tá? Mangás e animes. Página 330, Raika. Questão número um, tá? Somente a questão número um, que é para completar aí essas lacunas desse texto com verbos. Eu terminei. Fiz tudo errado, mas eu terminei. Ótimo, amor. Só aguardar, tá? Faltam 3 minutinhos para a gente começar a correção, gente. Ótimo, Samantha. Vamos aguardar, tá? 2 minutinhos, gente.
Vamos lá, gente, 3h40, tá certo? Vamos tentar agora corrigir, tá? A questão número 1. Vocês vão me dizer agora as respostas, tá certo? Que vocês colocaram. Pode ser que dê certo mais de uma resposta, tá? Não tem problema se tiverem respostas repetidas ou diferentes, contanto que tenha a ver com o texto, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler, tá bom? E vocês vão colocando aí no chat como foi que vocês completaram, tá? Vamos lá. Pode falar no microfone. Quando os primeiros mangás e animes? Eu já dei, né, essa resposta? Foi que vocês colocaram. Quando surgiram os primeiros mangás e animes, né? Ou quando nasceram os primeiros mangás e animes, né? Os dois estão certos. As duas formas estão corretas. Aí vamos lá. O termo mangá em 1814. E aí? O termo mangá surgiu em 1914. Surgiu em 1814. Nos Hokusai, acho que é assim, né? A palavra aí, acredito que é japonesa essa palavra. Mangá, que o quê? Eu botei são. Eu coloquei um. Vamos lá. Também. Que são caricaturas e ilustrações sobre a cultura japonesa. Na verdade, eles produziam, tá certo? Eles não eram desculpa, gente, caricaturas. Eles produziam, né, caricaturas e ilustrações sobre a cultura japonesa. Já o mangá moderno pode ser produziam ou faziam, tá? Tanto produziam quanto faziam dá certo. Produziam caricaturas e ilustrações sobre a cultura japonesa. Já o mangá moderno tem, muito bem, tem influência dos cartoons ocidentais e de quadrinhos clássicos da Disney e o quê? Uma. Só poderia ser completado, tá, gente? Com verbos. Então, pode ser. E são basicamente uma criação, e é basicamente uma criação de Osamu Tezuka, com Shi Takarajima, A Nova Ilha do Tesouro, em 1947. A A obra gente não liga para o japonês, não. A gente foca nos verbos. Isso. Ô, tia, o que é depois de Disney? E são ou é, tá? Ok. Basicamente uma criação de Osamu Tezuka. A obra de Tezuka, o quê? Definiu. São as características. A obra de Tezuka possui ou tem, tá? Possui ou tem, pode ser possui ou tem, que é a mesma coisa. As características do mangá, como expressões faciais exageradas, elementos metalinguísticos, linhas de velocidade, grandes onomatopeias, etc. E enquadramentos cinematográficos para o quê? Ele. Para o quê? Aumentar. Para ter impacto. Para, Aumentar. pode ser, para aumentar o impacto emocional, para dar o impacto emocional, para causar o impacto Pode ser ter, emocional. tia? Para o quê? Para ter. Para ter o impacto emocional, pode sim. Tá? Todos esses verbos aí completam corretamente. Causar, ter, dar. A Clarice falou outro também que deu certo. O impacto emocional. O artista falecido. Correto. O artista falecido em 1989. E aí?
Foi tão influente Isso. Muito Foi. bem. Muito bem, tá? Vamos ver agora. Foi tão influente que o quê? que seus Que chamado de Deus do mangá. E que aí? era Que era chamado de o Deus do mangá. Na animação, apesar de ser ser De existirem. De existirem. de existirem ou de haver, tá? Desenhos anteriores produzidos no Japão, Tezuka, considerado o fundador da indústria. E aí? teve, botei teve. No caso aí teve, não dá certo, ó. Tezuka teve considerado o fundador da indústria. Como é que a gente pode colocar outra palavra, outro verbo? Foi considerado o fundador da indústria. Com obras que a cultura nipônica. Com obras que o quê? Questão da Se fosse não, um tá certo. dado, Não. Marcaram? olha, é porque realmente, gente, é um pouquinho difícil, tá? Completar esse texto sem saber, né, do que se trata, mas essas obras dele fazem o quê? Mostram ou lembram, pode ser, a Marcaram? cultura nipônica, né? Lembram a cultura nipônica, mostram a cultura nipônica, expressa a cultura nipônica. Muito bem. Astro Boy, de 1963, a primeira série animada de TV japonesa. E aí? Teve a primeira série. É porque vocês têm que prestar atenção no Foi. contexto, tá, gente? Ó, Astro Boy, de 1963, foi a primeira série animada de TV japonesa, com história contínua e personagens recorrentes. Outros trabalhos do autor, como Kimba, o Leão Branco, e A Princesa e o Cavaleiro, a definir. E aí? Pode ser influenciaram. Mas só que mesmo assim o influenciaram, eu acho que não dá certo nesse contexto. Ó. Vamos ver. Como Kimba, o Leão Branco e a Princesa e o Cavaleiro influenciaram a definir, pode ser, começaram a definir, tá certo? Começaram ou iniciaram, tá, gente? Eu coloquei chegaram a definir. É melhor começaram ou iniciaram, tá? Por conta do contexto. A definir em técnicas narrativas e de animação o que hoje tão reconhecido nos animais. E aí? O que hoje? O que foi isso? Hoje foi tão Mas reconhecido o no hoje, animes. o hoje de Que, quem? que, Tem que escolher. que hoje são tão reconhecidos no anime. Não, só não pode ser são, Maiane, porque aí no caso o reconhecido está no singular, tá bom? Aí se a gente colocar hoje são tão reconhecidos nos animes, não dá certo. Pode Dava ser o certo, eram, são, tia. pode ser Pode ser foram? o verbo é ser mesmo. Vocês só estão conjugando errado. Ao invés de ser são, qual é o singular de são? Não. Hoje é tão reconhecido nos animes, tá? Interessante, Monique. Né? Quando a gente gosta de um assunto é bem interessante. Então, gente, esse texto que a gente acabou de completar é falando aí, né, dos animes, como surgiram de uma pessoa que foi muito importante, né, para essa evolução e essa construção até hoje, certo? Pessoal, só um minutinho aqui, porque eu tenho a página aqui do livro em foto, tá bom? Eu não tenho aqui no meu livro mesmo, então eu vou só olhar aqui rapidinho a
as perguntinhas, tá? Só um minuto. Agora, nós temos aí a segunda questão, né? Na página 330, tem a questão número 2, o início da questão número 2. Só um minutinho, para que eu possa abrir aqui a página do livro. Pronto, nós temos aí até o item questão 2, até o item Como nós só temos agora 4 minutinhos de aula, só vai dar tempo vocês fazerem mesmo. Como é que pode repetir, por favor? Oi, Taimon? Pode repetir, por favor? Tive um problema com o fone. Pronto. Como nós só temos 4 minutos de aula, só dá tempo agora vocês iniciarem aí essa questão número 2, tá? As outras questões... Sendo sincero, eu havia terminado a primeira questão, aí depois eu já fiz a atividade completa. Pronto, pois essa atividade aí é a atividade de casa, tá certo? De hoje. Vocês vão fazer agora, né? Só a questão 2, tá bom? E as outras questões dessa atividade, não é o livro até o final, tá? Dessa atividade, vocês vão fazer em casa. Vamos lá? Podem começar. E só a questãozinha 2. Aí a questão 3... Atividade de casa, essas duas páginas da atividade de casa. Isso, a questão 3, 4, deixa eu ver aqui. Isso, 3 e 4, né? A atividade de casa. Tá? Vocês vão fazer em casa só essas questões que faltam. Tá? A 2, vocês vão começar agora. A 3 e a 4, certo? A outra atividade só na próxima semana, tá bom? Que já é o conteúdo, deixa eu ver aqui. Que nós vamos estudar o uso do G e do J, certo? Aí vai ficar para aula de segunda-feira. Então, vocês vão fazer em casa a questão 2, que vocês vão começar agora, a 3 e a 4. Somente essa tarefa, tá? Para casa hoje. Gente, terminem aí. Nós não vamos corrigir agora, tá certo? Faltam 1 minutinho, não, 2 minutinhos para terminar a nossa aula. Então, podem ir aí terminar essa questão. Vamos ver o que é que pede a questão, né? No português brasileiro, alguns verbos são usados em diversas situações. Exemplo disso é o verbo ter. Nas frases abaixo, substitua o verbo ter por outro de sentido específico, fazendo as modificações necessárias. O que é que vocês vão fazer aí? Na alternativa A tem o seguinte: ela tem vários móveis. Vocês vão trocar esse tem por outra palavra, outro verbo de mesmo significado, tá? Ao invés de ela tem vários móveis, aí vocês vão pensar em outro verbo. E assim sucessivamente. Eu posso falar um exemplo que com certeza está errado? Pode falar. Não tenho certeza que está certo, mas pode ser tipo, ela vai ter. Não pode ser ela vai ter, porque aí, Gabriel, ia continuar o mesmo verbo, tá certo? Tem uma variação do verbo ter. Tem que ser ela, tia, podia ser ela quer ter, ela quer vários móveis. Tem que ser. Nesse caso, mãe, teria sentido, mas não pode ser também, porque tem que ficar com o mesmo sentido da frase original. Eu vou dar a primeira resposta para vocês conseguirem fazer as outras, tá? Ela tem vários imóveis. É isso, Monique. Ela possui vários imóveis. Estão vendo que eu mudei o verbo, né? Como a colega de vocês colocou aí. O verbo foi mudado, mas a frase não perdeu o sentido. É isso que vocês vão tentar fazer em todas as frases. Mudar o verbo, mas não mudar o sentido, né? Quando eu digo assim, ela tem vários imóveis. Em uma das frases aqui, eu mudei o tempo da frase. Isso pode? Eu mudei o tempo dela. Foi a última frase. Eu coloquei na última frase. A noiva usou um belo vestido em casamento. Deixa eu só olhar, tá? Não, acho que faz sentido. Acho que é a mesma coisa. No caso aí, a noiva tinha, né? Então, você vai ter que usar um verbo que fique com o mesmo sentido no mesmo tempo. Verbal. Porque a noiva usou um belo vestido no casamento.
Ela tinha. Então, se ela tinha, ela o quê? Aí você vai pensar, tá? Tem que ficar aí no mesmo tempo verbal. Tá bom, gente? Deu aqui o nosso horário, né? 3h55. Desejo a vocês, gente, uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado. Nos encontramos segunda-feira, tá certo? E a atividade de casa pode ser, não portava, tá? Tchau, gente. Beijos. Cuidem-se, fiquem com Deus. Até segunda. Até a próxima.